Olá a todos para mais essa aula a respeito da Humanae Vitae. Já quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você acompanhe todo o material que nós estamos entregando para vocês. Muito importante, pedimos aí a tua ajuda, também compartilhando com o máximo de pessoas este curso, este canal. Tenho certeza que Deus vai agir poderosamente através de você, nos ajudando e também partilhando os conteúdos que nós temos aqui. Nesta aula nós vamos falar basicamente da visão profética que Paulo VI teve, né, ao promulgar esta encíclica, ao colocar diante da igreja essa encíclica. Neste ponto do documento, ele vai falar a respeito das consequências, o que aconteceria com a humanidade se os métodos de regulação artificiais fossem adotados pela massa da humanidade, pelo povo. Vocês vão perceber que muito do que eu vou falar aqui de fato aconteceu, está acontecendo, e é como que um câncer de fato na humanidade toda essa situação. Então está aqui a mentalidade contraceptiva que eu havia falado, o uso dos métodos artificiais de controle da natalidade geraram e geram consequências terríveis nas nossas vidas, na nossa sociedade como um todo. Então vamos entender um pouquinho quais são essas graves consequências que Paulo VI lá em 1968 já apontava, já estava acontecendo, mas que agora na nossa sociedade, neste tempo, nós observamos de forma ainda pior. Primeiro ponto, primeira consequência que ele aponta é a consequência da infidelidade conjugal, ou seja, a partir da possibilidade do uso de um contraceptivo, aumentaram o número de traições, de adultério. Por quê? Porque antigamente, né, o homem tinha essa noção, o homem tinha essa ligação direta de que o sexo estava ligado à procriação, o sexo estava ligado a uma nova vida. Com os contraceptivos, com essa facilidade, é mais fácil de um homem trair uma mulher trair um homem, porque existe um método que vai impedir um filho, e o filho seria, digamos assim, apresentaria aquela traição, apresentaria aquela situação. Então, a infidelidade conjugal é um resultado, é uma consequência dessa ampla divulgação dos métodos artificiais, da camisinha, dos anticoncepcionais e todos os contraceptivos. Outra coisa também, outra consequência é a degradação da moralidade, ou seja, quando se tem essa possibilidade de uso de meios de contracepção quase que gratuitos, a moralidade cai por terra e uma grande depravação surge nos ambientes. É o que nós vemos por aí, né, nos carnavais, nas festas que tem no mundo. São tudo fruto desses métodos desses métodos contraceptivos. Então, uma grande degradação, e nós observamos isso no dia a dia, né? De fato, aconteceu esse resultado, está acontecendo ainda. Outra consequência grave é a falta de estímulo a seguir as leis morais. O homem, ele precisa, né? O homem precisa desse estímulo de saber que existem, se ele tomar uma decisão vai acontecer uma consequência, se ele fizer um ato, algo vai acontecer. Mas com esses métodos artificiais, o homem acaba esquecendo que existem leis morais, que existem preceitos que ele deve seguir para que ele mesmo seja feliz. Uma das graves, uma das piores consequências que aconteceram através desse uso massivo da regulação artificial, né, dos meios contraceptivos, é a perda do respeito pela mulher. Então, o homem tendo nas mãos a camisinha, tendo nas mãos os meios contraceptivos, ele já não olha para a mulher como aquela companheira, ele já não olha para aquela mulher como a mãe dos filhos dele, ele já não olha mais para a mulher como aquela companheira que de fato que eles vão gerar vida juntos, não. Ele olha agora para ela como se fosse apenas um objeto do prazer, um objeto que ele poderia pegar numa prateleira para ele ter, descartar no outro dia. Isso causa feridas profundas tanto na mulher quanto no homem, mas principalmente na mulher, porque ela é utilizada como um objeto de prazer por aquele homem. Isso acontece também do outro lado, né, reciprocamente.
infelizmente. Então, veja, e muitos dos movimentos feministas, modernistas, progressistas, falam que não, que o anticoncepcional é um direito da mulher, que foi um ganho, que os métodos artificiais de contracepção são um avanço para a dignidade da mulher. Isso é totalmente uma farsa, uma falácia. Primeiro, porque isso faz com que o homem torne ela um objeto de prazer. É só olhar nos comerciais, nas propagandas, tudo isso, né, toda aquela sexualização é resultado dessa mentalidade contraceptiva. Isso é muito importante. Sem falar, não sei se eu já falei isso, mas que os anticoncepcionais, além de eles possivelmente ser abortivos também, os anticoncepcionais eles podem causar doenças graves. Eu, quando era pequeno, tinha 5 anos, eu tive uma trombose na perna, né? E por causa disso, cotidianamente eu faço exames para ver como é que tá, se está tudo bem com a minha perna, né? Se está tudo bem com a circulação. E conversando com a médica, perguntando quais eram os motivos, né, que mais geravam trombose, para entender até de onde surgiu a minha trombose e tudo mais, ela falou, ó, primeiríssimo motivo que gera trombose: o uso de anticoncepcionais. É um dos principais causadores de doenças, né, de tromboses, é o uso de anticoncepcionais. Depois vem as outras consequências. No meu caso, não foi por causa de anticoncepcional, né, até porque são as mulheres que utilizam, mas a principal causa de trombose nas mulheres é o anticoncepcional. Depois vem outras coisas que causam trombose também, né? No meu caso foi uma situação sanguínea. Então, olha o quanto de consequências que isso vai gerando. E um outro ponto, uma outra grave consequência é que os meios contraceptivos, os meios artificiais de regulação da natalidade, eles são uma arma perigosíssima nas mãos das autoridades, dos governantes. Por quê? Eles podem usar desses métodos para controlar a população, para controlar a vida das pessoas, para controlar o crescimento das populações. Então é uma arma perigosa onde que os governantes podem manipular a vida das famílias. E isso tem acontecido, infelizmente. Essa manipulação da vida das famílias devido ao uso de anticoncepcionais, de camisinha. Os governos distribuem camisinhas para lá e para cá, pílulas, remédios, né? Por quê? Para controlar as pessoas, para controlar aquela população. Isso foi alertado por Paulo VI profeticamente, e infelizmente hoje nós vemos isso acontecer muito. Diante destas graves consequências, meus irmãos, nós temos que ir de encontro com os ensinamentos da nossa mãe igreja, porque somente ela é a garantia dos autênticos valores humanos. Muito se diz respeito dos direitos humanos, mas quem mais defendeu os direitos humanos há mais de 2000 anos sempre foi a igreja. A igreja é a maior defensora dos direitos humanos, mas dos verdadeiros direitos humanos, da verdadeira dignidade humana. Um dos principais direitos da humanidade é procriar, é receber este dom, ser dom de criar uma nova vida. Olha o que vai dizer no número 18. É de prever que estes ensinamentos não serão, talvez, olha isso, que profético que Paulo VI diz. É de prever que esses ensinamentos não serão acolhidos por todos facilmente. De repente você está assistindo esse vídeo e está sendo difícil de tragar, porque você tinha um outro ensinamento. São muitas vozes amplificadas, né, pelos meios modernos, pela propaganda, por tudo aquilo que você recebe da TV, das mídias, mas isso tudo está em contraste com o ensinamento da igreja. A bem dizer a verdade, esta não se surpreende, a igreja não se surpreende se a semelhança do seu divino fundador ela seja objeto de contradição. Como eu falei lá no começo do curso, a igreja ela vê que a humanidade está pedindo algo, mas ela não entrega aquilo que a humanidade está pedindo, ela entrega aquilo que ela está necessitando, aquilo que é a vontade de Deus para a humanidade. E a igreja aqui, sendo um sinal profético, indo contra toda a mentalidade contraceptiva do mundo, ela não tem medo de ser sinal de contradição nesse mundo, ela não vai conforme a modinha do mundo, não, porque ela é semelhante ao seu fundador Jesus Cristo,
que foi o maior objeto de contradição da história. Mas nem por isso, nem por ser sinal de contradição, ela deixa de proclamar com humilde firmeza toda a lei moral da igreja, toda a lei natural como a evangélica. A igreja, grava isso, meus irmãos, a igreja não foi autora dessa lei e não pode, portanto, ser árbitra da mesma. Por que a igreja não muda essa realidade da contracepção? Por que ela não permite o uso de anticoncepcionais, de camisinha? Por que ela não adere a essa mentalidade do mundo? Por quê? Porque não foi ela quem inventou. Ela não é autora dessa lei. Por isso ela não pode ser árbitra, mas ela é depositária e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. A igreja não é autora dessa lei. Essa lei provém do próprio Jesus Cristo. Ela é depositária e intérprete da palavra de Deus.